pelo meio do caminho, né? Porque 3 pontos em 2 jogos também está longe de ser uma tragédia. Ele não fez um mau jogo ontem. A questão é a finalização. Bom, a gente está vendo os lances O Flamengo daqui a aí. pouco compara o ímpar e tudo. A gente está mostrando os lances do Palmeiras, das dificuldades que enfrentou o Palmeiras. O Jorge Wilstermann criou problemas para o Palmeiras. Agora, vendo a repercussão do jogo, me pareceu que mais do que uma reclamação de só ter vencido no último minuto, a torcida foi junto, comemorou, vibrou, elogiou a briga do time. Tem impedimento mesmo? Tem, ele tá O último lance gerou discussão, né? Mas só mostra que quem ia fazer o gol mesmo ia ser o Mina, né? Aliás, que zagueiro, hein? que zagueiraço, né? Zagueiraço. Ele com o Edu Dracena é uma baita dupla, né? O Vitor Hugo também, eu acho que o Palmeiras está muito bem servido lá atrás. E o Mina tem uma qualidade técnica, não só pelos gols que ele faz, mas na saída de bola, que coloca ele como aqueles zagueiros de primeiro nível mundial. Não por acaso o Barcelona tem uma carta de preferências, né? Mas será que vai aguentar com essa Libertadores gigante? Será que consegue segurar até o final do ano? Então, olha, Já tá acertado que segura até o final do ano. Eles Mas estenderam. garantem isso no final do ano, no meio do ano, quando abrir a janela, vão aguentar a pressão? mas O quando Palmeiras já é divulgou nota, pré-acordado, né? O Palmeiras já divulgou nota que Eu saiu. não acredito em nenhuma coisa acordada, o Barreto, em futebol aqui. O Palmeiras acordado. Mas estou dizendo, o Palmeiras conseguiu com o Gabriel Jesus, por exemplo. Ah, sim. Que era, nesse sentido, um ativo muito mais valioso, porque era o cara que estava todo mundo de olho, com um time muito poderoso financeiramente também, né? E justamente foi o episódio Gabriel Jesus que fez com que o Palmeiras estabelecesse um canal de comunicação com grandes clubes da Europa que permitiram estender esse vínculo. Então o Alexandre foi lá, ele junto com o Gagliotti, né, com o presidente, e eles foram até o Barcelona para justamente renegociar esse prazo. Então parece que, pelo menos o que foi divulgado, é que até o final da próxima Copa do Mundo, antes disso o Mina não sai. Aí a partir daí o Barcelona poderia contratar. Antes da próxima Copa do Mundo? Sim. De 2018. Meio de 18. Esse vínculo foi aos poucos ser integrado ao time principal. O Palmeiras, como tem, né? O Alexandre tem uma boa relação ali com o pessoal do Barcelona, conseguiu entrar nessa negociação, comprou o jogador com a prioridade de compra para o Barcelona, para ele se adaptar, para ele ganhar um pouco mais de experiência e servir tipo como se fosse um mercado de transição. E foi boa essa negociação, porque o Palmeiras pagou um valor legal pelo Mina, não me recordo exatamente o valor agora, mas era um preço bom comparado para a contratação de zagueiro no Brasil, né? Ele que vinha bem no Santa Fé. Valorizou o jogador, foi convocado para a seleção colombiana, depois acabou se machucando, mas ele ganhou a valorização que o Palmeiras e o Barcelona esperavam e por isso também eles conseguiram essa negociação até o meio de 18. E claro que o Vila e o Zé Godoy vão entrar na discussão também, mas o Caio e a Ana estiveram lá ontem, né? Por que o Jorge Wilstermann criou tanto problema para o Palmeiras? Eu acho que mais do que problema ele ofereceu resistência. E acho que não é só o Palmeiras, é a grande dificuldade que todos os times do Brasil vão enfrentar nessa Libertadores. Quando você tem uma diferença técnica entre as equipes, e os nossos jogadores, as nossas equipes são mais técnicas, a outra equipe, ela traz o jogo para um jogo, eles jogam fechadinhos, e o Jorge Wilstermann foi muito organizado defensivamente, tirou o espaço do Palmeiras, e aí você tem que ter paciência. Rodar a bola, encontrar o momento do passe, não se tornar muito ansioso, e principalmente ter o ambiente a seu favor. Eu acho que eu tenho uma frase, até converso muito com o Rica Perrone, blogueiro também, Libertadores não é lugar de cobrar, é lugar de incentivo. Você tem que fazer o mando de campo como seu diferencial. Então ontem o que a gente viveu lá dentro do Allianz foi uma atmosfera de que o gol poderia surgir a qualquer momento. Não houve pressão porque o time estivesse jogando mal ou que algum jogador estivesse abaixo, não. Foi apoio durante os mais de 95 minutos com os acréscimos. E acabou premiando a equipe que propôs e controlou o jogo o tempo todo, que buscou alternativas, as mexidas do Eduardo foram muito boas. O banco, e hoje o Palmeiras tem um elenco, né, Ana, que te possibilita mudar o jeitão de jogar, então ele entrou de uma forma, aí depois ele pôs o Keno, pôs o William, qual foi a terceira substituição? Roger Colocou Guedes. o Roger Guedes, que entrou muito bem. Então assim, o Palmeiras hoje, quando a gente fala que o Palmeiras é um dos favoritos, é justamente porque tem um elenco que quando a coisa não funciona de uma maneira, ele mexe no jeitão de jogar e a coisa anda. Eu vejo o Palmeiras muito forte, e o gol no último minuto não é um gol de alívio, é um gol de que aproxima o time do seu torcedor.
todo mundo saiu ainda mais confiante do estádio. Então, eu vi nas reações após o jogo, né, demonstrações nas redes sociais e tal, muito mais do que uma reclamação, tipo, só agora que faz o gol, né? A torcida indo junto com o time. Né? Ontem entendendo a dificuldade, né, Ana? Esse sistema que o Jorge Wilstermann colocou de defesa tinha um tempo ele passava com 5 defensores, né? Então o Borja não conseguia passar, o Guerra não conseguia passar, apesar do Guerra ter feito um bom primeiro tempo. O Borja acabou ali recebendo algumas bolas, né? Eu até falei durante a transmissão que o Palmeiras estava jogando de um jeito diferente, porque estava alongando muitas bolas no começo do primeiro tempo, fez 11 cruzamentos no primeiro tempo, que isso não é uma coisa natural do time do Palmeiras, que é um time que troca muitos passes, né? Ontem também teve o Tietê, que fazia tempo que eu não vi o Tietê ter uma atuação abaixo, assim. Ontem ele ficou muito de auxiliar de marcação do Zé Roberto, ficou muito preso ajudando o Zé Roberto na marcação, e quando ele tinha que sair para jogar, ele acabou ficando um pouco preso. Achei que até foi uma partida aquém, mas é até esperado de um jogador que ficou 40 dias afastado por conta de uma lesão, que vai retomando o ritmo. Mas eu achei que o Palmeiras... É aquele que brasileiro sofre às vezes, né, de ansiedade da Libertadores. Então chegava no lateral, tirava uma bola de lateral, gritava, e aí o time fica naquela ansiedade e acaba confundindo às vezes ansiedade com vontade. Mas eu achei que fez um bom primeiro tempo, assim. Teve tapa na cara, não? Não teve, mas em alguns momentos parecia que ia sair o tal tapa na cara, mas acabou não acontecendo. E quando saiu a escalação, né, eu até brincava durante a tarde que eu achava que o Keno ia ser titular, pelo que o Eduardo falou durante toda a semana, elogiou muito o Keno, que fez o gol do empate na Libertadores, na estreia. É um jogador que tem sido muito fundamental, participa inclusive do lance do gol, né, ele tem uma velocidade, uma passada diferente ali entre os zagueiros. E quando ele apareceu no banco com o Guerra de titular, eu pensei, falei, pô, o Guerra foi bem contra o São Paulo, justifica até ele dar oportunidade para o Guerra, porque existe toda uma necessidade do Guerra jogar com o Borja, justificar até também a dupla da Libertadores do ano passado. Só que ele acabou tirando o Keno. Então ele poupou o Keno no Clássico no final de semana e acabou tirando o Keno do jogo da Libertadores. E o Keno tinha sido titular no jogo da estreia contra o Atlético Tucumã. Então eu acho que o Keno tem sido muito fundamental para o Eduardo Batista. Eu acho que tem que avaliar um pouco mais como esse jogador pode ajudar o time. O Alex Silva, zagueiro do Jorge Wilstermann, fez uma boa partida ontem. Levou muita dificuldade para o Borja. Acho que é isso que ontem acabou sendo determinante ali no Palmeiras, né? A raça ali dos jogadores fez com que no último minuto saísse um lance de gol, uma jogada bem construída pelo Keno no começo. Nossa transmissão, nosso programa está mostrando a linha do impedimento desde ontem, então acho que a essa hora da tarde aqui no Seleção ainda não cabe muito ter essa pilha de foi impedimento ou não foi, né? Tem um internauta que viu falta do Borja, onde é que ele viu isso? Foi o Léo Sintra. Na hora que a bola chega no Dudu na esquerda e ela vem para dentro, o Borja sustenta a marcação, ele toma um tranco por trás, mas eu não vi nada de legal. Ele derrubou o Edu Dracena. Ele tá pertinho do Edu Dracena no lance. Mas é difícil esse... Antes da bola chegar no Roger Guedes, um pouquinho antes, e não tá impedido, ele tá atrás, a mina tá atrás da linha da bola. O Borja é o jogador do meio ali, ele nem tá. Aliás, um lance que não é tão fácil, embora seja, né? Ó, nesse momento, ó. É que pela TV... segurando ali o tranco? Sim, ele tá de costas. Não, do jogo, gente. Do jogo. Briga pelo espaço. Briga pelo espaço, exato. Agora, tem um detalhe, que esse clima de que sofreu mais, havia uma expectativa, muita gente, de que o Palmeiras goleasse, que passasse com tranquilidade. Eu acho que a gente tem que questionar um pouquinho de onde vem essa expectativa. Pois é. Nossa mesmo. Acabou, né? Com base em que a gente cria uma expectativa que o Palmeiras vai golear? O histórico dos bolivianos na Libertadores do futebol boliviano é abaixo do brasileiro. Ok, fato. Só que recentemente o Del Valle, ninguém dava nada pro Del Valle e chegou à final. Quando foi que o Bolívar foi semifinalista da Libertadores? Não faz muito tempo, 2, 3 anos no ano do São Lourenço, a semifinal foi espetacular. Então assim, o Paraguai, ano passado veio aqui no Pacaembu e segurou o São Paulo. Pois é, a gente não acompanha o campeonato boliviano, ninguém assiste o campeonato boliviano. O Jorge Wilstermann estreou com uma goleada. Mas aí todo mundo fala que não, mas só por causa da altitude. Acho que está na hora da gente refletir um pouquinho que as nossas expectativas não estão condizendo com a realidade. Então a gente fica achando que o Palmeiras vai golear, vai atropelar, porque é um time boliviano, não tem altitude, está em casa, e não é bem assim que funciona. Esse cenário que o Caio traçou aqui, de um time fechadinho, rapaz, 80% dos adversários do Palmeiras vão jogar desse jeito. Curti ali, já pode apagar o textão me criticando aí, fera. Olha lá,
Mas eu estou totalmente de acordo com o Vila, eu acho que tem essa expectativa, acho que o jogo do Flamengo tem um pouco disso também. Em princípio, quando a gente viu a chave, essa era uma chave considerada fácil para o Palmeiras, né? Você via o Tucumã, era o time mais fraco argentino, o time pequeno na Argentina, ia jogar com um time boliviano em casa, e os dois jogos foram muito parelhos, jogos duros. Essa expectativa eu acho estranha, porque a gente tem a gente acha que o dinheiro que a gente coloca aqui no futebol brasileiro ele é suficiente para ter uma superioridade absurda sobre os outros clubes. E não é. O centroavante do Palmeiras é o Borja, ótimo jogador. O centroavante do Flamengo é o Guerreiro, ótimo jogador. Mas nenhum deles é o Luis Soares, né? Sim, um jogador que faça uma diferença absurda, a gente não tem no nível de futebol brasileiro. A gente tem ótimos, bons jogadores, mas essa expectativa que a gente tem, às vezes fica parecendo que entre os jogadores que vestem a camisa dos clubes brasileiros, parecem de um patamar que a gente não tem no Brasil há muito tempo. E se fosse tão matemático assim, o São Paulo nunca teria vencido o Barcelona e o Milan numa final. Pois é, tem isso. O Corinthians também, nunca teria vencido um Chelsea, o Inter não teria vencido. Enfim, a coisa funciona dos dois lados, né? É bom você ter o recurso, é bom você investir, mas no futebol não necessariamente isso vai se refletir na mesma proporção. Acho que até os anos 90 a gente teve clubes aqui, times aqui que eram fortes para você poder falar, esse time dá para bater com um time grande de fora. Mas acho que a proporção também é diferente, Zé. Acho que a gente se inspira para falar isso nos times da Europa, nos times grandes. Mas no Real Madrid, no Barcelona, no Bayern de Munique, que contratam quem querem. Exato. O técnico chega para trabalhar e fala assim, eu quero o Barcelona, tá com um problema lá que não tem um cara de área, preciso liberar mais o Messi está muito preso. Quem que a gente contrata? O Suárez. Pô, boa ideia, vamos lá buscar o Suárez? Vamos. E vai e busca no Liverpool. Não vem em busca aqui na América do Sul, porque... não, o cara já está consagrado na Europa, já ganha dinheiro, e o Barcelona tem mais dinheiro, e tira do Liverpool. A proporção dos clubes brasileiros para os clubes sul-americanos não é como essa. Mas a gente pensa, não é gigante às vezes a gente pensa desse jeito, eu acho. Mas aí é um engano, né? Mas veja só, parte de uma premissa errada. Mas veja só, você não desmonta talvez um River ou um Boca. Mas o futebol brasileiro desmontou o Atlético Nacional, que é o atual campeão da Libertadores. Não é que ele foi buscar ali no segundo escalão da Colômbia. 6 jogadores. Desmontou, mas daqui a um mês também o Atlético Nacional pode estar pronto para dar trabalho de novo. A gente não vai virar saco de pancada porque foi desmontado. Não vai. Provavelmente, embora tenha estreado com uma derrota. Então, mas mostra que o poder financeiro do futebol brasileiro em relação aos outros não é só de buscar em segundo escalão, não. Acho que esse mês que vem aí agora vai mudar muita coisa na Libertadores. Acho que a gente viu uma prévia de Libertadores. Com os argentinos sofrendo muito, argentino voltando de greve. Acho que. Mas você tem uma linha de raciocínio. Vem aí outro cenário de Libertadores. Você tem uma linha de raciocínio muito boa. Aproveita para ganhar dos argentinos agora. Essa é a hora. Apesar que o River ontem já atropelou, né? O River fora tem um excelente resultado ontem na Colômbia, né? E eu acho que tem uma coisa ainda em relação ao Palmeiras. Eu até no caminho do aeroporto para cá eu falei com o Caio. É um time que ainda está aprendendo a sofrer. Porque embora tenha sofrido na Libertadores do ano passado, é um time novo, né? Com peças diferentes. Tem Michel Bastos, o Keno, Borja, Guerra, Felipe Melo. É um time que está aprendendo a sofrer na Libertadores. E ontem eu até perguntei para o Eduardo Batista que tipo de vitória foi a vitória de ontem. A vitória que ensina ou a vitória que ilude, né? E ele disse que essa vitória de ontem mostra que o Palmeiras está criando uma identidade. E isso é fundamental na Libertadores, porque se você... Eu pego 2 exemplos de times que tiveram uma base para ser campeões de Libertadores, o Santos e o Corinthians, assim, dos brasileiros. O Santos em 2011 vinha com uma base de 2010, que começou em 2009, e foi um time que foi criando uma certa casca. É claro, tinha o Neymar jogando muito, né? Em 2011 estava jogando muito. Só que era um time que foi adquirindo uma casca e chegou na Libertadores com condições de ser campeão. O próprio Corinthians, o Corinthians foi eliminado para o Flamengo em 2010, depois perdeu uma pré-Libertadores até conseguir ser campeão da Libertadores em 2012. Não é comparando, mas eu acho que o Palmeiras está engrenando, está aprendendo a sofrer. Eu acho que ontem e o empate contra o Atlético Tucumã mostram muitas coisas para o Palmeiras, que a Libertadores, claro, não é aquela guerra que se fala tanto, mas ela é diferente do campeonato estadual, essa né? Coisa da e casca ela você coloca tá o time em falando, outra concentração. Quantos jogadores que foram eliminados na Libertadores do ano passado entraram em campo ontem? Edu Dracena, Praz, Jean, Dudu, Jean, acho que só. É um time bem novo comparado com o do ano passado. Sim, né? Então é isso, está engrenando ainda. Está engrenando ainda. E o Zé. Sabe o que me chama a atenção positivamente nesse início de Libertadores do Palmeiras? O lado emocional. Sim. Quanto ao Atlético Tucumã, o Palmeiras fez um primeiro tempo, teve um jogador, era muito superior na partida, teve um jogador expulso, aí você fala, poxa, como é que esses caras vão reagir?
reagiram de uma maneira muito legal, continuaram com a cabeça no lugar, fizeram um segundo tempo até melhor, com mais oportunidades, mesmo de 10 contra 11, de ganhar o jogo do que a equipe argentina. Sim. Ontem, eu na cabine, e era o que mais me irritava na arbitragem, o árbitro, com todo respeito, era um banana. Horrível. O árbitro levou o jogo em banho-maria, ele permitiu a cera, ele não tomou nenhuma atitude. E isso é uma coisa que os brasileiros têm que aprender a controlar. E o Palmeiras não perdeu a cabeça por causa disso. Falando em arbitragem, torcedores do Palmeiras aqui reclamam de pênaltis no Borja. Eu achei um no Mina. Eu achei um pênalti no Mina. É que o Antônio Carlos segura ele pelo braço, assim, e eu achei que foi pênalti no primeiro tempo. Eu achei que foi um grande pênalti, inclusive. O Alex Silva travou uma batalha à parte, né, com o Mina. Eram os dois jogadores mais altos em campo. E acho que até tem uma notícia no Globoesporte.com de hoje que ele chega a rasgar a camisa dele. Ele trocou a camisa durante o jogo. Para insinuar que estava sendo puxado pelo Mina. E os dois receberam cartões amarelos. Nada. Rasgou. Que malandragem. E os dois receberam cartões amarelos nessa jogada que ele rasga a camisa. Até costureira no vestiário agora, né? Pra fazer uns talhos assim, né? Desculpa, Caio, mas você falava também da questão de saber reagir, não necessariamente a erros de arbitragem, mas a condução do jogo pela arbitragem. É porque eu concordo 100% na questão do ajuste da expectativa. Eu acho que os times brasileiros não vão golear. Vai chegar uma hora ou outra, eles podem até encontrar uma facilidade no jogo e conseguir um placar mais elástico. Mas a gente não tem que cobrar isso deles. A gente tem que entender que hoje o futebol está muito físico, está muito intenso, que essas equipes, mesmo em lugares um pouco menos técnicos, como o caso da Bolívia, elas vão oferecer resistência. Mas mesmo diante de tudo isso, eu ainda acho que a gente vai ser campeão da Libertadores. Eu vejo as equipes brasileiras nessa temporada mais bem preparadas do que anos anteriores. Eu também acho. Tecnicamente o Brasil vive um bom momento para ser campeão de Libertadores, eu concordo. Quando eu cito ajuste de expectativa, é o seguinte: o Flamengo perdeu. Crise, nada de crise. O Flamengo ainda tem uma situação tranquila na tabela, tem um grande time, um grande elenco e vai dar a volta por cima. Ou vai recuperar esses pontos na próxima rodada. É isso que a gente tem que entender, sabe? Pô, perdeu, então já não é tudo aquilo, é uma porcaria. Não. Faz parte do jogo. Nenhum deles é o Barcelona ou o Real Madrid que vai ganhar de todo mundo. Eles vão sofrer, mas vão conseguir a classificação. Mas às vezes o que me incomoda, por exemplo, eu tô com os dados aqui, o técnico do Jorge Wilstermann, o Roberto Mosqueira, ele pelo Sport Cristal, ele venceu o Palmeiras em 2013. Depois ele treinou o Juan Aurich, empatou com o River em 2015, quando o River já foi campeão. Ou seja, às vezes a gente tem uma ignorância muito grande sobre os trabalhos dos países vizinhos. Isso me incomoda muito, por exemplo. Porque vem o time boliviano aqui, o técnico é um argentino que ninguém conhece, monta um time muito bem montado, com jogadores de nível inferior, mas com uma capacidade de entrega e de disposição tática que joga de igual para igual com um time 7, 10 vezes mais caro que o deles. Isso me incomoda um pouco. A gente tem uma certa soberba. Concordo. A gente continua tendo uma soberba. Ano após ano, a gente está 3 anos sem chegar em finais de Libertadores. Todo ano passado eu vim aqui, aconteceu a mesma coisa. Todo mundo fala, não, esse ano vai ganhar de novo, vai ganhar de novo. Tem uma soberba que a gente tem que aprender, tem que baixar essa bola, até para analisar de uma forma mais realista o futebol que a gente joga aqui. Que é um futebol abaixo do que eu acho que a gente projeta, entendeu? Eu concordo, Zé, e eu acho que o Brasil tem uma grande tendência parece que ignora o futebol sul-americano, que é o futebol que é o nosso vizinho, né? Até quando o futebol sul-americano voltou a ser mercado para o futebol brasileiro, né? De uns 2, 3 anos para cá, eu achei que às vezes os times vão negociar para contratar jogador, parece que os times que estão negociando estão super necessitados e acabam vendendo porque é o Brasil que está comprando, e não é verdade. Eu acho que eu às vezes me surpreendo como o Brasil ainda se surpreende com o futebol sul-americano. Mas eu acho que mudou um pouquinho. Tá melhorando. Né? Eu acho que quando a gente olha para o mercado aqui da América do Sul e vai buscar o Borja, o Guerra e outros jogadores, a gente está mostrando que a gente está de olho no que está sendo feito. Sim. Mas sabe uma coisa, que acordar, uma coisa que não muda, que me incomoda muito. A gente não se considera latino, né? Brasileiro não se considera latino. Aí, por exemplo, faz 100 anos que a gente joga Libertadores, não, porque o juiz, a arbitragem só fala espanhol, daí os outros países são mais favorecidos. Por que diabo o jogador brasileiro não aprende a falar espanhol? Por
que diabo, quando você vai jogar uma Libertadores, você projeta um time para jogar Libertadores 3, 4, 5 anos seguintes, o clube não põe professores de espanhol para preparar os jogadores. Não é para aprender, não é para ser fluente em espanhol, para poder saber, pelo menos um vocabulário básico, para lidar com o juiz, para lidar com o bandeirinha, para saber se está sendo xingado ou elogiado, é o básico. Isso para mim é tudo uma soberba cultural que a gente tem no Brasil. A gente tem que quebrar isso, para o bem do futebol brasileiro. É uma forma de mudar a nossa forma de se ver, eu acho. Isso eu acho que é muito antigo, a gente tem que quebrar. São coisas muito arcaicas do nosso comportamento. Acho que é porque quase, eu não tenho esse número, estou pensando nisso agora. Mas é difícil achar um clube, pensar num clube da Série A, por exemplo, que não tenha um estrangeiro, um sul-americano. Sim, mas e brasileiros que falam espanhol? Não. Acho que um dos motivos, primeiro que a gente é muito acomodado em relação a estudar mesmo. Né? Os técnicos brasileiros muitas vezes falam que os argentinos, os chilenos, os colombianos têm mais mercado na Europa porque eles falam espanhol e nunca se deram ao trabalho de estudar o espanhol. E nem é tão difícil assim para um brasileiro. Agora, o que tem de estrangeiro jogando atualmente no futebol brasileiro, e muitas vezes justifica-se isso, né? Eles tratam melhor com os árbitros, muitas vezes eles recebem a faixa de capitão para fazer essa relação. Acho que isso também ajuda os brasileiros a acomodarem um pouquinho. Isso é verdade. Acho que dos 8 brasileiros que estão na Libertadores, tem algum que não tenha um sul-americano contratado? Chapecoense, não sei se Vamos pensar na Chapecoense. Tinha o Martinútil, né? Mas acho que... E assim, no time titular não ia ter, de qualquer forma. Acho que não. Os outros todos têm, passando por Botafogo, Atlético Paranaense, Grêmio, Flamengo, Santos, Atlético Mineiro, Palmeiras. Todos têm. Fui pensando em cada um, lembrando se já identificava logo um. Quem que falava com o árbitro no jogo do Palmeiras ontem? O Dudu, capitão, falou bastante. O Borja falou bastante, o Guerra também. O Guerra que é bem tímido, né? Mas ele falou bastante com o árbitro. Na verdade, os jogadores do Palmeiras não falaram muito com o árbitro, né? Eles... uma mudança de postura significativa do Palmeiras, inclusive, em relação ao ano passado. Falaram muito pouco com o árbitro ontem, mas quando tinha que falar, o Borja chegava ali para conversar. O Guerra e o Dudu foram os que eu vi mais conversando. Zé Roberto também se aproximava bastante. O árbitro ontem conseguiu irritar, né? A gente percebe quando o árbitro é ruim, quando ele irrita os dois times. Sim. E eu falo que tem dá pra aferir, né? Quanto o jogador tá tão incomodado é quando consegue incomodar o Tietê, porque ele é o jogador mais zen do elenco do Palmeiras. Quando o Tietê tá irritado é porque o árbitro tá irritando mesmo. Quando o Dudu tá irritado é porque o jogo começou, né? O Dudu mudou bastante. Eu defendo o Dudu, ele mudou muito a postura. Já tá bravo com alguma coisa lá, ó. Mas tem jogado muito essa temporada, né? É tipo ver o Roger Federer suado, né? Agora a gente também tem que... Aqui no Brasil, a gente parece que tem uma mística com essa Libertadores. Nossa, eu falo sobre isso ontem. Parece que a gente não vê o outro lado, né? Ontem, por exemplo, você abriu o Globoesporte.com ontem, a reportagem era dos jogadores do Jorge Wilstermann, tirando fotos e fazendo vídeos encantados com o estádio do Palmeiras. Gente, que coisa de primeiro mundo, nunca vi coisa igual e tal. Eles postavam, comentavam, né? Mandavam para os amigos, para a família, publicavam nas redes sociais. Mesmo sendo o adversário que ia ser enfrentado no dia seguinte, o cara abertamente numa rede social botava. Eu nunca vi uma coisa como essa, que estádio é esse? Vamos fazer igual, vem aqui para aprender. Então, quer dizer, o Brasil também tem. A gente fez isso muito tempo. Seleção brasileira, ou equipes brasileiras que iam jogar fora, naquelas arenas que europeias, voltavam encantadas. Ou nos Estados Unidos, aqueles estádios fechados, não sei, em Detroit, não sei. Quantas vezes o pessoal da imprensa, jogadores, tirando foto, registrando aquilo, que naquela época não tinha tanta vídeo, celular, essas coisas. Mas é uma coisa que acometeu a nós brasileiros durante muito tempo, até o surgimento recente dessas arenas, né? Então, o futebol brasileiro também tem várias coisas, não é só estádio, tem várias coisas também podem intimidar os seus adversários na Libertadores. Sim. Né? Os jogadores do Jorge Wilstermann vêm enfrentar um time e falam, pô, isso aí é o campeão brasileiro, né? Torcedores ontem na Olha os jogadores que tem lá. Aí vê o Zé Roberto que jogou Copa do Mundo, vê o Mina que já tem contrato com o Barcelona, vê o Guerra que fez todos os gols da fase final da Libertadores, vê o Felipe Melo que também disputou a Copa do Mundo. Os caras olham e falam, bom, né? E na hora que você vê a estratégia deles em campo, eles levam tudo isso em consideração. Tudo. E eles lutam com as armas que eles têm. Então, vamos jogar de peito aberto e encarar para ver quem é melhor, a gente vai tomar 5. Então vamos se fechar aqui, vamos respeitar o adversário, respeitar o ambiente e trazer o jogo para o que a gente consegue oferecer resistência.
E aí o jogo se torna muito mais difícil. O Tomás, que é um brasileiro, né, fez base no Corinthians, o camisa 10 do Jorge Wilstermann, fez uma boa partida ontem. Era o mais criativo do time, assim. Mas eu fiquei, assim, surpresa positivamente com a boa atuação do Alex Silva, assim. Ele jogou muito bem, conseguiu ali eliminar um pouco as ações do Borja, principalmente no segundo tempo. E na bola aérea do Palmeiras, que é uma jogada muito forte já desde 2015, ontem eles também conseguiram segurar um pouco esse ímpeto das bolas aéreas do Palmeiras. Mas é isso, é que o Palmeiras também vem de uma goleada não, né? 3-0 dizem que não é mais goleada, eu ainda considero... No meu manual é goleada. Eu no meu também. Eu já briguei muito por causa disso aqui. Dependendo do adversário, mais ainda. Em jornal, 3-0 é goleada. Então eu fiquei com esse vício de... Pode ser um vício de linguagem, mas 3-0 é goleada. Como eu veio desse bom resultado no clássico, no sábado, então a expectativa de atuação em casa e todo esse aspecto contra o time boliviano, de fato, fez com que a expectativa que o Palmeiras fosse golear ontem subisse muito. E até o final do primeiro tempo, né, no intervalo de jogo, eu lembrei muito da Libertadores passada, porque o Palmeiras estreia com um empate fora contra o River Plate e depois se complicou em casa, né, perdeu pro Nacional em casa. O Palmeiras, se não pontuasse ontem, ou se fizesse só um ponto, seria péssimo. Tudo bem que é só a segunda rodada, mas ia jogar uma pressão para os próximos jogos que o Palmeiras não precisa nesse momento. Porque tem esse intervalo, né? Só volta a jogar dia 12 pra de ficar abril alimentando agora. uma situação. Vão ter vários intervalos nessa É o que a gente vai avaliar sobre Aí já o tem Flamengo aqui clássico na no final de sequência. O futebol semana. argentino tá dando graças a Deus por esse intervalo. Tá? Então, antes de falar do Flamengo, que, né, tá fora da zona de classificação com 2 jogos só, mas vai ficar um mês refletindo sobre isso. O time vai completo para o clássico do fim de semana? O Eduardo disse que vai esperar um pouco. Ele tem 3 dias ainda para recuperar, né, os jogadores. Ele poupou no sábado contra o São Paulo, porque o jogo foi no sábado e eles voltaram da Argentina na quarta de madrugada. Então acho que vai com força máxima ou média máxima, e que mesmo a força não máxima do Palmeiras fez um baita jogo contra o São Paulo no sábado, né? Então acho que vai com um bom time para jogar contra o Santos na Vila. Muito bem, tem jogo hoje, né? O grupo completa hoje. Penharol do Tucumã. Então, se recuperar do 6-2 que levou do Jorge Wilstermann. E o Penharol tá péssimo no Campeonato Uruguaio, tá em sexto, se eu não estiver enganado. É sexto no Uruguai, mais ou menos. 6 de 12, é quase zona de rebaixamento. Vale, assim, é o 16º no zona de Brasil. rebaixamento. Não, mas não é questão de ter 12, é que é difícil já a gente se lembrar de 6 times do Campeonato Uruguai, times de tradição continental. Então é o time dos médicos, né? Assim, uma coisa meio assim já, né, cara? Muito bem.